Fala galera, beleza? Mais um Insights do Durga e hoje eu vou trazer aqui um livro muito bacana que é chamado O Milagre da Manhã. Então esse livro aqui do Hal Elrod, ele vai explicar um pouquinho aqui o segredo para transformar a sua vida antes das 8 horas da manhã. Bacana isso, né? Fantástico. Então ele explica o seguinte, que reservar as primeiras horas do dia para você é fundamental. Afinal de contas, nós somos o nosso maior empreendimento, né? A nossa própria vida. Então, de manhã cedo, existe um momento que é a transição da nossa mente subconsciente para a mente consciente. Então, os primeiros minutos que a gente acorda, a gente já deve colocar a nossa mente num estado mais receptivo para coisas boas, para informação de qualidade, para a gente ter um momento nosso, um momento de paz, um momento de reflexão. Então ele explica que criar novos hábitos pela manhã vai determinar como é que o seu dia vai, como é que vai ser o resto do seu dia. Então a gente deve aproveitar esses minutos cedo, que a casa está em silêncio, para se conectar internamente durante essas primeiras horas do dia e fazer as coisas mais importantes, né? Primeiro, então reservar esse horário na sua agenda, escolher qual é a sua prioridade, né, para aquele dia e começar já amanhã executando as coisas mais importantes. Bom, ele explica que nesse livro existem 6 práticas de pessoas de sucesso que ele pesquisou, que colocam, que tem como hábito fazer isso logo pela manhã, né? Então, a primeira prática das pessoas de sucesso é ficar alguns minutos em silêncio. Então, praticar a meditação, observar a sua própria respiração ali num ambiente tranquilo, calmo e silencioso. Pode ser na natureza, né, como preferir. E essa é uma prática muito transformadora. O segundo hábito é fazer afirmações específicas sobre o que você deseja, sobre as suas metas. Então, escrever as suas metas e ler em voz alta. Então, e ser bem específico sobre aquilo que você quer naquele dia. Então, hoje eu tenho uma meta, digamos que eu quero me alimentar bem. Então, eu quero comer alimentos saudáveis, não vou comer nenhum tipo de doce, não vou beber nada com álcool. Então, ser bem específico na sua afirmação. Okay? O terceiro hábito, a terceira prática é a visualização. Então, os atletas de alta performance, eles fazem essa visualização, eles fecham os olhos e imaginam que eles estão executando determinado movimento dentro do seu esporte, primeiro visualizando e mentalizando aquilo que eles querem para a vida deles. Então, essa é uma prática também muito poderosa. O quarto hábito é fazer exercícios físicos, então logo cedo. E não precisa ser nada muito complexo, né? É apenas para oxigenar o seu cérebro. Então, fazer apoios abdominais, polichinelo, coisas que vai te colocar no estado já alerta. O quinto hábito é a leitura matinal. Então, escolher um livro, e daí um livro pode ser um livro vai depender, né? Pode ser um livro assim mais de conhecimentos específicos ou algo mais emocional, mais mental, né? Ou espiritual, para começar bem o dia. E essa leitura ela não precisa levar muito tempo. Às vezes ler uma página, 2 páginas por dia, uma meia hora já é suficiente. E o sexto hábito é praticar a escrita. Então, tirar as suas ideias da mente e colocar numa lista. O que eu tenho que fazer hoje ou num diário, certo? Ou ter uma agenda. Então, pode ser uma agenda eletrônica, mas é tirar da cabeça aquilo que você tem que fazer, a sua lista de tarefas e escrever. Ele explica que para isso, para colocar o milagre da manhã em prática, a gente deve ter um motivo. E esse motivo ele tem que ser maior do que nós mesmos. É um motivo como um propósito de vida. Então a gente tem que saber qual é o nosso porquê. Por que eu vou acordar cedo? Por que eu vou fazer esse movimento na minha vida? Então quando a gente começa a colocar em prática esse porquê de maneira consistente, aí sim a gente obtém resultados, certo? Então aqui fica uma reflexão para a gente identificar qual é a nossa prioridade e tornar aquilo como hábito. Então, no início, na primeira fase, os primeiros 10 dias, é um pouco mais complicado, exige mais esforço da nossa parte de construir um novo hábito, porque o cérebro está acostumado já a fazer sempre as mesmas coisas. Já depois do 11º dia ali, até o 20º, a gente precisa ter disciplina e comprometimento para tornar aquele hábito um processo automático já do nosso cérebro, mandar uma informação lá dizendo que
aquilo já não requer tanto esforço, já é algo mais natural. E a terceira fase, então, depois de 21 dias, a gente já começa até a falar para os outros que a gente faz, porque já se tornou algo comum na nossa vida, corriqueiro. Então, acordar cedo, às vezes acordar às 5 da manhã, que antes poderia ser algo muito difícil, se tornou fácil, né? Porque é uma questão de criar novos hábitos. É, o desafio aqui nesse livro não é acordar às 5 da manhã, nem precisa ser tão cedo, mas é construir o seu próprio ritual da manhã, então verificar aquilo que funciona para você. Então fica aqui um desafio que eu faço, né? Que é para vocês encontrar pelo menos uma dessas atividades, fazer uma dessas atividades acordando 30 minutos mais cedo e praticar pela manhã e ver o que está funcionando na sua vida, né? E aí observar as transformações que isso tem, transformações positivas na sua vida. Legal? Então aproveitem aí para aplicar uma dessas 6 práticas do livro O Milagre da Manhã e obter resultados diferentes do que vocês já estão acostumados. Beleza? Nos vemos no próximo insight aí, um forte abraço.